Tem lugar que não é pra gente pisar. Lugar onde o mapa se rasga e o que vale é o respeito. Aqui no sertão, a gente aprende isso desde cedo. E o lugar que mais ensinou isso pra nós foi a fazenda do Poço Fundo. Hoje, só o nome já faz o sujeito se benzer. Ninguém chega perto nem para pegar lenha caída, mas eu pisei lá. Eu vi o que aconteceu quando a teimosia do homem da cidade encontrou a teimosia da terra. E a terra, meu amigo, a terra não perdoa e não esquece. Ela tem memória, e a do Poço Fundo é amarga que nem boldo. A fazenda em si já era um aviso. O sobrado principal, que um dia deve ter sido bonito, hoje é só uma carcaça. As paredes manchadas de um verde escuro, de um mofo que parecia respirar, viviam suando uma umidade que não combinava com o calor seco do centro-oeste. O vento entrava assobiando pelas janelas quebradas, trazendo o cheiro que dominava tudo. Era poeira velha, mofo de coisa guardada há 100 anos, e por baixo de tudo o cheiro enjoativo de carniça. Um gado que morria no pasto seco e ninguém tinha coragem de ir buscar. Esse cheiro de morte não era novo. A história que os antigos contavam era que o primeiro dono, um coronel bruto, fez um pacto para prosperar. Ele queria que a terra dele desse o que as outras não davam, e deu. Mas o preço foi alto. Diziam que o pacto ainda estava de pé, que a fazenda cobrava seu tributo. E quando o vento soprava forte, não era só vento. Era o lamento dos que pagaram a conta daquela prosperidade com o couro. O chão ali era pisado com sangue antigo. Eu me chamo... Bom, meu nome não importa. Eu era só mais um peão. Um rapaz novo na época, precisando de serviço. Tinha crescido ouvindo os causos do Poço Fundo, do perigo de andar por lá depois das 6. Minha mãe mesmo me benzia 3 vezes se eu falasse que ia cortar caminho pela cerca deles. Mas o dinheiro era curto. E quando o novo dono, um investidor de São Paulo, mandou dizer que pagava bem para reformar as cercas, eu fechei os olhos para o medo e aceitei. Mal sabia eu que estava assinando para ser testemunha do inferno. A gente que é da roça pode ser simples, pode não ter estudo, mas a gente não é burro. A gente sabe ler os sinais. Um galo que canta fora de hora, um cachorro que late pro nada, um arrepio que sobe a espinha sem motivo. Isso tudo é aviso, e o Poço Fundo era um aviso constante, do portão de entrada até a última divisa. O ar era pesado, difícil de respirar. Os bichos da gente, os cavalos, empacavam. Não queriam entrar. A gente tinha que descer e puxar eles pelo cabresto. E eles vinham bufando, com o olho arregalado de pavor. Quem nunca saiu de lá foi seu Neco. Ele era o caseiro, mais velho que a própria fazenda parecia. A pele dele era tão curtida de sol que parecia couro de sela, e os olhos eram fundos, já tinham visto coisa demais. O novo dono nem pagava salário para ele, mas seu Neco não arredava pé. Ele morava num casebre de pau a pique nos fundos e passava o dia sentado num toco, olhando para o nada. Ele não estava ali para cuidar da casa, ele estava ali para vigiar outra coisa. Seu Neco era o guardião. Ele falava pouco, quase nada. Mas quando falava, a voz era que nem pedra se arrastando. Ele conhecia cada palmo daquele chão e, mais importante, ele conhecia a história. Ele sabia do pacto, sabia da dívida. Era ele quem, de vez em quando, deixava um prato de comida ou um copo de cachaça perto de certas árvores. É para acalmar a terra. Ele, velho, mas no fundo a gente respeitava. O problema da fazenda não era o sobrado caindo aos pedaços, nem a plantação de milho abandonada, que de noite parecia um exército de esqueletos chacoalhando. O verdadeiro perigo, o coração do mistério, estava longe. Lá na fronteira mais distante da propriedade, onde o pasto seco e amarelado morria e dava lugar para o cerrado bruto, para o espinheiro e para a árvore retorcida. Era um lugar que até o sol parecia evitar. E lá, fincado no chão, estava o mourão. Não era
Um mourão de divisa comum, desses de aroeira que a gente usa para cerca. Esse era diferente. Era uma tora grossa, centenária, tão escura que parecia queimada, quase preta. A madeira era lisa, sem farpa, mas tinha uma coisa estranha. Mesmo debaixo daquele sol de rachar, do meio-dia, se você encostasse a mão nele, o mourão era frio. Frio de dar dor no osso. Um frio que vinha de dentro, debaixo da terra. E cravado nele, atravessado no meio da tora, tinha uma foice. Uma foice antiga, daquelas de cabo curto, toda comida de ferrugem. A ferrugem era tanta que parecia sangue seco. Ela não estava só apoiada, estava fincada com força, como se alguém tivesse dado uma martelada final para selar alguma coisa. Aquilo não era ferramenta de trabalho, aquilo era um aviso, uma tranca. A lenda, o mistério da roça que os vizinhos contavam em volta da fogueira era clara. Aquele mourão não marcava só onde a terra do Poço Fundo terminava. Ele selava uma promessa. O primeiro dono tinha usado aquela foice para matar sabe-se lá quem, e fincou ela ali para dizer que, daquele ponto, o mal não passava. Ou melhor, que o mal não saía. O que ele trancava? Os males da terra. Era assim que seu neco chamava. Eram as almas dos antigos, peões tratados pior que bicho, escravos que morreram no tronco, gente que morreu em desgraça, com ódio no coração. Eles estavam ali, presos debaixo daquele pasto, esperando. O mourão era a porteira deles. A foice era o cadeado. E a dívida do pacto era que eles ficassem ali, guardando a riqueza do coronel, mas sem poder sair. A advertência era uma só, e todo mundo na região sabia, do mais novo ao mais velho. Pode mexer em tudo, pode roubar telha, pode cavar buraco, menos na divisa do Poço Fundo. Aquela foice não é ferramenta, é tranca. Mexer ali era abrir o que nunca devia ter sido fechado, era quebrar a promessa. E quebrar promessa feita para essa gente, para essa terra, era pedir para a desgraça sentar na sua mesa. Foi aí que o progresso chegou. O dono novo, o tal investidor, queria modernizar. Ele nunca botou os pés lá, claro. Mandou no lugar dele um homem da cidade, um agrimensor, um doutor. Ele chegou numa caminhonete branca, limpinha, que contrastava com o poeirão vermelho da estrada. Desceu batendo a porta, de bota nova, camisa limpa e cheirando a perfume caro. Um cheiro que não combinava com o mofo do lugar. Ele era o cético, o homem que só acreditava no que o aparelho dele dizia. Ele trouxe umas máquinas esquisitas, umas que apitavam, uns tripés, com luneta, e um tal de GPS que, segundo ele, dizia onde cada grão de areia devia estar. Ele olhava para os nossos cercados tortos e ria. Tudo errado, ele dizia. Vamos otimizar essa propriedade, corrigir a documentação. Ele falava com um desprezo, como se a gente fosse tão torto quanto as cercas. Ele não tinha respeito por nada. Andava com a máquina dele para todo lado, medindo, anotando numa prancheta. Quando a gente falava baixo de algum causo, ele ouvia e zombava. Isso é folclore, minha... Gente, ignorância da roça. O que manda é a ciência, é o satélite. Ele olhava para seu neco como se o velho fosse um bicho do mato, uma coisa primitiva que tinha que ser removida junto com o entulho. O trabalho foi andando. A gente arrumando cerca aqui, limpando pasto ali, e o doutor sempre com o aparelho dele mapeando, até que ele chegou lá, na divisa do cerrado. Ele fincou o tripé, olhou na luneta, mexeu no aparelho que apitava e franziu a testa. Eu e seu neco estávamos perto, terminando uma cerca. O agrimensor olhou para o mourão preto, olhou para o papel e balançou a cabeça. Como eu suspeitava, ele disse alto, mais para ele do que para nós. Esse marco está completamente errado. Pela documentação, a divisa correta é 5 metros mais ao norte. Esse troço velho tem que ser removido. Meu sangue gelou. Eu olhei para o seu neco. O velho, que estava sempre quieto, se levantou do toco onde estava sentado. Ele largou o martelo no chão devagar.
Seu Neco andou até o agrimensor. Ele estava tremendo, mas não era de velho, era de raiva ou de medo, não sei dizer. Doutor, ele começou a voz rouca, esse mourão o senhor não pode tirar. Ele não está aí para medir terra. O agrimensor revirou os olhos impaciente. Ah, não? E tá aí para quê, seu Neco? De enfeite? E foi aí que o velho disse a frase que eu nunca mais esqueci. Ele apontou o dedo curtido para o mourão, para aquela foice enferrujada. Doutor, esse mourão não é divisa de gente, é divisa de assombração. Se o senhor arrancar isso daí, Senhor, solta o que está preso aí embaixo. Pelo amor de Deus, doutor, não mexe nessa tranca. O agrimensor deu uma risada alta que ecoou no silêncio do cerrado. Assombração? Francamente, tragam o trator, vamos arrancar esse pedaço de pau. A risada do doutor ainda estava no ar quando o trator amarelo chegou, roncando alto e cuspindo fumaça preta. O tratorista, um rapaz novo que também não era da região, parecia nervoso. Ele tinha ouvido a gente cochichar. Ele sabia que ali não era um serviço comum, mas o agrimensor estava do lado, com as mãos na cintura, impaciente. Vamos, rapaz, engata a corrente nesse troço. Tenho mais o que fazer. Não vou perder meu dia com superstição de caipira. A palavra caipira veio carregada de veneno. Seu Neco tentou uma última vez. Ele se botou na frente do trator com os braços abertos. O velho era pequeno, mirrado, mas naquele momento parecia um gigante. Doutor, pela alma da sua mãe, não faça isso. O senhor não sabe o que está chamando. Um terra aqui não perdoa desaforo. Deixa essa tranca quieta. A gente mede o resto, essa divisa o senhor deixa em paz. A voz dele era um soluço, uma súplica desesperada que cortava o barulho do motor. O agrimensor perdeu a paciência. Ele foi até seu Neco e deu um empurrão no ombro do velho. Saia da frente, ancião, ou chamo a polícia por obstrução. Já disse que isso é ignorância. Seu Neco caiu sentado no pó vermelho, o chapéu de palha rolando para o lado. Ele olhou para o doutor, não com raiva, mas com uma pena, uma tristeza funda. Ele só balançou a cabeça, como quem diz, tá feito, a desgraça tá chamada. Eu fiquei paralisado. Uma parte de mim queria ajudar seu Neco, queria gritar para o tratorista parar. Mas o medo era maior. O medo do doutor, que era a autoridade, e um medo muito mais antigo, que vinha daquele mourão preto. Eu senti um frio na barriga, um gosto amargo na boca. Eu sabia que estava vendo uma coisa errada, uma coisa que ia trazer consequência. Mas fiquei quieto. E essa covardia eu carrego comigo até hoje. O tratorista, vendo o velho no chão e o doutor gritando, obedeceu. Ele desceu, engatou a corrente grossa de aço na base do mourão. A corrente brilhou no sol, parecendo uma cobra de metal se enrolando no pescoço daquela tora escura. O agrimensor se afastou um pouco, pegou a prancheta como se estivesse anotando um procedimento normal e fez um sinal com a mão. Puxa, puxa devagar, para não quebrar a corrente. O motor do trator rugiu. A fumaça preta ficou mais densa. A corrente esticou, fazendo um cleque metálico que ecoou pelo cerrado. O mourão nem se mexeu. Parecia que estava fincado até o outro lado do mundo. Mais força! Gritou o doutor irritado. O tratorista acelerou mais. O motor urrou. A terra começou a tremer levemente. O mourão continuava firme. Aquilo não era um pau fincado. Era uma raiz. O doutor estava vermelho de raiva. Esse troço tá mais fundo que poço. Dê um tranco, rapaz. De uma vez. O tratorista deu ré uns centímetros e acelerou com tudo. O tranco foi seco. O barulho do aço estalando e da madeira antiga rangendo foi pavoroso. Foi um som que parecia um osso gigante quebrando. A terra em volta da base do mourão começou a se levantar, a se esfarelar. O mourão começou a ceder. Ele se inclinou lentamente, como um gigante cansado. E à medida que ele subia, mais terra preta e úmida vinha junto. Uma terra que não parecia ser dali.
Uma terra que cheirava a coisa guardada, a porão fechado. E então, com um último estalo que fez meu coração parar, o mourão foi arrancado. Ele caiu de lado com um baque surdo, levantando uma nuvem de poeira vermelha. No momento em que o mourão tombou, a foice enferrujada que estava cravada nele se soltou. Ela não caiu simplesmente. Ela pareceu ser cuspida pela madeira. Voou uns centímetros no ar e caiu no chão com um baque seco, a lâmina voltada para o buraco que tinha ficado. O som da queda da foice foi pequeno, um tchac metálico, mas no silêncio que se seguiu pareceu um tiro de canhão. E foi esse o silêncio. No segundo exato em que a foice bateu no chão, tudo parou. O motor do trator engasgou e morreu, como se tivesse faltado ar. O vento que soprava quente o dia todo cessou. Não se ouvia mais cigarra, não se ouvia mais passarinho. Um silêncio total, pesado, como se tivessem jogado um cobertor grosso em cima do mundo. Um silêncio que doía no ouvido. O agrimensor olhou em volta, meio confuso com o silêncio. Viu só? Ele disse, tentando parecer confiante, mas a voz dele falhou um pouco. Não aconteceu nada, só um pedaço de madeira velha. Ele foi até o buraco e chutou a beirada. Agora sim podemos medir essa terra direito. Ele se abaixou, pegou a foice enferrujada pela ponta do cabo, com nojo. E esse lixo aqui, ele disse, zombando, pode ir para o ferro velho. Ele balançou a foice no ar como se fosse um troféu. Quem sabe eu não levo de lembrança um souvenir dessa terra de ignorantes. Ele riu de novo, mas a risada saiu fraca, sem força. Ele jogou a foice de qualquer jeito na carroceria da caminhonete dele, onde ela bateu com um barulho metálico e oco. Seu neco, ainda sentado no chão, só observava. O rosto dele estava pálido, cinzento. Ele olhou para o buraco que o mourão deixou. Não era um buraco comum. Era perfeitamente redondo e parecia mais fundo do que o tamanho do mourão. E lá do fundo, bem do fundo, começou a subir um cheiro. Um cheiro que eu nunca tinha sentido. Não era o mofo da casa, nem a carniça do pasto. Era um cheiro de terra remexida, sim. Mas uma terra podre, como se tivessem aberto um túmulo muito antigo. E então, a quilômetros de distância, lá para o lado do curral principal, o gado começou a mugir. Não era um mugido normal, de fome ou sede. Era um berro desesperado, um som de pânico absoluto, de bicho que vê o matadouro. Um mugido atrás do outro, todos ao mesmo tempo, como se 1000 vacas estivessem sendo abatidas de uma vez. O som viajou pelo silêncio e bateu na gente com força. O tratorista, branco como papel, pulou do trator e nem olhou para trás. Eu tô indo embora daqui, ele gritou, já correndo em direção à estrada. O agrimensor gritou para ele voltar, chamou ele de covarde, mas o rapaz não parou. Eu fiquei ali, perto de seu neco, olhando para o buraco escuro no chão, para o silêncio quebrado pelos berros do gado e para o cheiro de sepultura que subia. A tranca tinha sido aberta. E o que quer que estivesse preso, agora sabia que a porteira estava escancarada. A volta para o sobrado naquele fim de tarde foi a caminhada mais longa da minha vida. O silêncio que tinha caído na hora que o mourão saiu não foi embora. Ele só ficou mais grosso. O ar parecia que tinha virado chumbo. O doutor agrimensor veio na frente, marchando duro, fingindo que nada tinha acontecido. Um bando de covardes, medo de um pedaço de pau podre, ele resmungava mais para si mesmo do que para mim ou para o seu neco, que vínhamos atrás. O velho não falou uma palavra. Só olhava para o chão e os lábios dele se mexiam, como se estivesse rezando. A gente chegou na sede. O cheiro de carniça do pasto e o mofo da casa pareciam ter sumido. Mas o cheiro que subiu do buraco, aquele fedor de terra podre, de sepultura aberta, esse tinha vindo com a gente. Ele grudou na nossa roupa, no nosso cabelo. Era um cheiro frio, que não combinava com o calor do dia que terminava.
Era como se a gente tivesse cavalcado um porão que estava fechado há um século e o ar viciado tivesse finalmente escapado e agora seguia a gente. O agrimensor foi direto para o quarto dele, no andar de cima do sobrado. Bateu a porta com força. Eu e seu Neco ficamos na cozinha, que era uma construção separada, nos fundos. O sol se pôs, e quando o sol se põe na fazenda do Poço Fundo, a escuridão não vem devagar. Ela cai de uma vez, como um pano preto, e com ela, o frio. Um frio que não era da estação. Era um frio que vinha do chão, subindo pelas pernas da gente. Naquela noite, o gado não parou de berrar. Os cavalos que tinham sobrado no pasto, perto da casa, relinchavam sem parar. E os cachorros, que viviam soltos por ali, começaram. Primeiro foi um ganido baixo, de bicho com medo. Depois, um uivo desesperado, um latido de pavor, como se estivessem vendo o dono ser atacado. E, de repente, o latido de um deles foi cortado no meio. Um grito agudo e depois silêncio. Nenhum outro cachorro latiu mais. Eu estava acendendo um lampião a querosene. Da cozinha, olhando para a escuridão lá fora. Ele tinha pego um punhado de sal grosso do saco e jogou um pouco em cada canto da porta. Agora não tem mais o que fazer, filho. É rezar. Eles acordaram e estão com fome. A tranca abriu. Foi quando a gente ouviu o primeiro som. Não era o vento. O vento tinha parado, lembra? Era um som de coisa se arrastando. Pesado. Como se alguém estivesse andando lá longe, no pasto de milho seco, mas arrastando uma perna. Um arrastar ritmado de quem não tem pressa. 1, 2, pausa. 1, 2, pausa. E junto com o arrastar, um barulho baixo, metálico. Um tilintar. Como o de uma corrente batendo de leve num ferro. O som vinha da direção do buraco que o Mourão deixou, a quilômetros de distância. Mas o ar estava tão parado, tão morto, que a gente ouvia como se estivesse a 100 metros. Meu coração parecia que ia sair pela boca. Eu olhei para a janela, mas só via o breu. O cheiro de podridão ficou mais forte. Agora ele não estava só no ar. Parecia que estava saindo das paredes de barro da cozinha. Lá no sobrado, ouvimos a janela do doutor se abrir com força. Ele gritou: "Que barulheira é essa aí embaixo? Parem de arrastar coisa! Estão tentando me assastar?" A voz dele queria ser brava, mas estava fina. Tinha um tremor nela. Ninguém respondeu. O único som era o arrastar e o tilintar, que pareciam ter parado por um instante, como se tivessem ouvido o grito dele. E então, o som recomeçou. Mas não mais lá longe. Parecia estar na beira do milharal, muito mais perto. O arrastar era mais pesado. E o tilintar das correntes, o tilintar, era mais claro. Não era uma corrente. Eram várias, muitas. Como um grupo de gente acorrentada, andando junta na escuridão, vindo devagar na nossa direção. O doutor fechou a janela dele com tanta força que o vidro trincou. A noite foi um inferno. Os sons não pararam. Ficaram rodeando a cheiro de terra úmida e podre. Ficou tão forte que meu olho ardia. Quando o sol finalmente nasceu, cinzento, parecendo doente, o silêncio voltou. Mas era um silêncio de exaustão. Eu saí primeiro. O ar da manhã estava gelado, parado. Fui ver os cachorros. Não achei nenhum, nem o corpo daquele que gritou. Sumiram. Fui até o curral. O gado estava todo amontoado num canto tremendo. 2 vacas estavam mortas, mas não tinha marca de onça nem de nada. Os olhos delas estavam abertos, brancos de terror. Elas tinham morrido de pavor. Foi quando eu vi as marcas, na poeira vermelha que cercava o sobrado. Não eram pegadas de bota nem de bicho, eram pés. Pés descalços, mas eram enormes e os dedos pareciam errados, longos demais. E não eram só os pés. Ao lado deles tinha marcas de arrasto, linhas retas e fundas na terra, como se dezenas de correntes pesadas tivessem sido arrastadas do pasto até a varanda do sobrado. Elas paravam bem embaixo da janela do agrimensor.
O doutor desceu. Ele estava pálido, com olheiras fundas. Não tinha dormido. Ele segurava a prancheta como se fosse um escudo. Que noite! Parece que os animais dessa fazenda são selvagens. Eu apontei, tremendo. Doutor, olha o chão, olha as marcas. Eles estiveram aqui, na sua janela. Ele olhou. E eu vi. Eu vi o momento em que a arrogância dele vacilou. Ele engoliu em seco. Os olhos dele se arregalaram por um segundo, mas ele se recompôs. Deu uma risada forçada. Pegadas? Isso é truque. Truque de vocês. Desse velho. Vocês fizeram isso para me assustar, para me fazer ir embora. Canalhas, ignorantes. Ele estava gritando. Homem que grita assim não tá com raiva, tá com medo. Ele passou o dia todo trancado no sobrado. Eu ouvia ele andando de um lado para o outro no andar de cima. Passos rápidos, nervosos. Ele não saiu nem para comer. Ele estava no telefone, mas o sinal na fazenda era horrível. Eu ouvia pedaços da conversa. Impossível trabalhar, sabotagem. Essa gente é primitiva. Ele estava tentando racionalizar, tentando culpar a gente pelo terror que ele mesmo tinha soltado. A segunda noite chegou, e ela foi pior. O sol mal sumiu e os sons voltaram, mas agora eles não estavam mais no pasto. O arrastar pesado estava no quintal. O tilintar das correntes estava do lado de fora da porta da cozinha. Era como se eles soubessem onde a gente estava. Eu tranquei a porta, coloquei um banco de aroeira pesado contra ela. Seu neco estava num canto, rezando um terço, os olhos fechados com força. De repente, uma batida na porta. Mas não era uma batida de mão. Era um baque surdo, pesado, como se tivessem jogado um saco de terra molhada contra a madeira. Eu dei um pulo para trás. A porta rangeu. E então, o cheiro. O fedor de podridão de terra entrou pelas frestas. Era tão grosso que dava ânsia. E o frio. O lampião começou a falhar, a chama ficou azulada, fraca. O frio era tanto que eu via minha própria respiração. E então, os sussurros. Eu não sei que língua era, se é que era língua. Parecia o som do vento passando por um cano enferrujado, mas formava palavras, palavras de ódio, de dor, coisas que eu não entendia, mas que meu sangue entendia. Eram nomes, nomes antigos e gemidos, gemidos fundos de gente sofrendo há muito, muito tempo. O arrastar de pés e correntes moveu-se. Eles deixaram a nossa cozinha e foram para o sobrado principal. Ouvimos os passos subindo a escada de madeira da varanda. E pela primeira vez ouvimos o agrimensor. Ele não gritou. Ele deu um soluço, um som baixo, de pavor puro. Quem tá aí? Eu tô armado. Eu juro que atiro. A voz dele era um fiapo. E então ouvimos o som da corrente. Não no quintal, não na varanda. Ouvimos o tilintar no corredor do andar de cima, do lado de fora do quarto dele. O cheiro de terra podre tomou conta de tudo. Eu senti meu estômago revirar. O frio ficou insuportável. As batidas começaram na porta do quarto dele. Surdas, pesadas. Tum, tum, tum. Não era para arrombar, era para avisar. A gente sabe que você tá aí. O doutor gritou, um grito agudo, fino, de quem perdeu toda a compostura, um grito de animal. Me deixem em paz, socorro, Neco, me ajuda! Ele disparou a arma. 1, 2, 3 tiros. O barulho dentro da casa foi ensurdecedor. Os tiros pareciam que batiam no som das correntes e morriam. Não faziam efeito, estrondo, como se a porta do quarto dele tivesse sido arrancada das dobradiças. E o grito final do doutor não foi um grito de dor, foi um grito de surpresa, um grito de quem vê o impossível, e depois, nada. A noite continuou. Os sons de arrastar e as correntes continuaram, mas agora pareciam estar dentro do sobrado. Andando pelos cômodos, arrastando móveis, subindo e descendo a escada, como se estivessem inspecionando a casa que um dia foi deles, como se estivessem procurando o dono. Quando amanheceu,
O silêncio era de cemitério. Eu e seu Neco esperamos o sol ficar alto, bem alto, para ter coragem de sair. O cheiro de podridão tinha diminuído, mas o ar estava pesado. A porta do sobrado estava aberta. A porta do quarto do doutor não estava lá. Tinha sido reduzida a farpas, a pedaços de madeira jogados pelo corredor. O quarto estava um caos, móveis revirados, as roupas dele jogadas. A arma estava no chão, num canto, todas as balas gastas. Mas o mais estranho era a terra. O chão do quarto estava coberto por uma camada fina de terra preta, úmida, aquela terra do buraco. E no meio do quarto, o tripé e os aparelhos de medição dele estavam empilhados, como se fosse um altar bizarro. Mas o doutor, o agrimensor, ele tinha sumido. Não havia sinal dele. A gente ficou parado ali, na porta do quarto destruído, por um tempo que eu não sei medir. O sol entrava pela janela, mas não esquentava. O cheiro de terra podre e o frio da noite anterior ainda estavam grudados no ar. O quarto era uma zona de guerra. A cama virada, o guarda-roupa arranhado e aquela terra preta e úmida espalhada pelo chão de madeira. E o silêncio. Um silêncio que gritava a ausência do doutor. Ele tinha sumido, levado, mas eles tinham deixado um rastro. A terra preta não estava só dentro do quarto. Ela formava um caminho sujo que saía pela porta arrebentada, ia pelo corredor e descia a escadaria principal do sobrado. E junto com a terra, as marcas. As marcas de arrasto das correntes e dos pés descalços. Não eram marcas de luta, eram marcas de procissão, como se tivessem carregado ele em cortejo. Eles levaram ele, filho. A voz de seu Neco quebrou o silêncio. Era uma voz morta, sem surpresa, só constatação. Levaram ele de volta. A terra veio buscar. Eu queria vomitar. Eu queria correr dali e nunca mais olhar para trás. Mas uma coisa me prendia. Uma coisa horrível. Uma necessidade de saber. Perguntei, mesmo já sabendo a resposta. O velho só olhou na direção da divisa. Ele não precisava falar. O caminho de terra preta e úmida saía pela porta da frente do sobrado, que estava escancarada, e seguia reto pelo pasto seco. Um rastro escuro e molhado cortando o chão poeirento e vermelho. A gente foi seguindo. Eu na frente, seu Neco uns passos atrás, mancando e rezando baixo. Cada passo era um tormento. O sol já estava mais alto, mas o frio persistia em cima daquele rastro. O cheiro de podridão era o nosso guia. A trilha era reta. Não desviava de moita, não desviava de pedra. Seguia direto, como uma flecha, na direção do Cerrado Bruto. O gado, que a gente via de longe, estava todo encolhido no canto mais distante da fazenda, o mais longe possível daquele caminho. Nenhum bicho chegava perto. Conforme a gente andava, os sons da fazenda morriam. Os passarinhos paravam de cantar. O único som era o da nossa bota pisando no seco. E o som abafado de quando a gente pisava na terra, preta do rastro. Demorou quase meia hora de caminhada. O trator amarelo ainda estava lá, parado, como um bicho grande e morto. Um monumento à teimosia do doutor. E o rastro de terra podre, correntes e pés descalços ia até a beirada. E parava, ali, onde antes tinha o mourão. Ali, onde a gente viu tudo começar. Mas o buraco não era o mesmo. O buraco raso que o mourão tinha deixado tinha mudado. Ele agora era largo, tinha mais de 1 metro de diâmetro e era fundo. Não dava para ver o fundo. Era um poço de escuridão perfeita no meio do pasto e de dentro dele saía um vapor frio que subia como fumaça, mesmo debaixo do sol quente. O cheiro que vinha de lá era insuportável. Era o cheiro da noite anterior, o cheiro do quarto, mas 1000 vezes mais forte. Um fedor de cemitério, de carne velha guardada debaixo da terra molhada. A prancheta do doutor estava caída do lado, com os papéis todos sujos daquela lama preta. Eu parei na beirada. Meu corpo todo tremia. Não, olha, filho, não é pra...
Gente ver, seu Neco pediu, a voz fraca. Mas eu tinha que olhar. Era como um imã. Eu precisava ver a prova. Eu precisava que meu olho confirmasse o que minha alma já sabia. Eu me agachei devagar, com o coração batendo na garganta. A escuridão lá dentro era grossa. O vapor frio batia no meu rosto, trazendo o fedor. Eu forcei a vista. A lanterna dele, a que ele usava para andar de noite, estava lá embaixo. Mas estava quebrada, o vidro partido, e estava em cima de alguma coisa. Uma coisa que se mexia. Não era um buraco de terra, era um buraco de lama. Uma lama preta que borbulhava devagar, sem calor. E no meio daquela lama, eu vi a camisa clara que o doutor estava usando. E eu vi o relógio dele, o relógio caro, de cidade, brilhando por um segundo. E então eu vi as mãos que não eram dele, mãos esqueléticas cobertas daquela lama preta, os ossos aparecendo, eram muitas. Elas estavam segurando o corpo dele. E bem na hora que eu olhei, a lama borbulhou e o corpo foi puxado mais para baixo com uma força bruta, num solavanco. Eu vi o rosto dele. Só por um segundo. Os olhos estavam abertos, brancos, vidrados de terror. A boca aberta num grito silencioso, cheia daquela terra podre. As mãos de osso puxaram ele para baixo. O som foi o pior de tudo. Um som de sucção, de carne sendo engolida pela terra. Glup! E ele sumiu. Eu gritei até o ar faltar. Caí para trás, me arrastando na poeira, tentando me limpar daquele cheiro, daquela visão. Seu Neco me agarrou pelos ombros, me sacudindo. Eu disse para não olhar. Eu disse, vamos embora agora. Acabou. Eles pegaram o que vieram buscar. O desaforo foi pago. A gente chamou a polícia. Da cidade vizinha demorou horas. Quando chegaram, não acreditaram. Acharam que era briga de peão, que a gente tinha matado o doutor e escondido o corpo. Mas aí eles viram o quarto. Viram o rastro e viram o buraco. Nenhum deles teve coragem de chegar perto. O cheiro e o vapor frio ainda estavam lá. Eles trouxeram corda, trouxeram equipamento. Tentaram medir a profundidade do buraco. A corda desceu 50 metros, 100 metros e não achou fundo. Os policiais brancos se olharam. O corpo nunca foi encontrado. No relatório final, o delegado escreveu desaparecimento inexplicável. Mas eu e seu Neco a gente sabia. Não foi desaparecimento, foi colheita. Depois daquele dia, a fazenda do Poço Fundo morreu de vez. A polícia foi embora, balançando a cabeça, e nunca mais voltou. O delegado arquivou o caso, e a história do agrimensor que a terra engoliu virou mais uma lenda para assustar curioso. Eu e seu Neco, a gente não ficou nem mais um dia. Pegamos nossas poucas tralhas, o que cabia num saco de estopa, e saímos a pé pela estrada de terra. Não olhamos para trás. A gente não precisava. O cheiro de podridão e o frio daquele buraco vinham na nossa nuca. O investidor, o dono de São Paulo, o homem que queria otimizar a terra, ele nunca nem foi lá ver o que tinha acontecido. Quando soube da história pelo delegado, ele largou tudo. Desistiu da escritura, desistiu do dinheiro. Dizem que ele perdeu um bocado, mas entendeu que tinha comprado uma coisa que não era dele. Não era dele e nem de ninguém. Era dos mortos. A fazenda ficou para o abandono. O mato tomou conta do sobrado, as paredes terminaram de cair e o Poço Fundo virou um lugar proibido. O caso real se espalhou que nem fogo em palha seca. Virou o causo do agrimensor. Os vizinhos que antes só tinham medo, agora têm pavor. Ninguém passa mais, nem na estrada de fora, depois que o sol se põe. As cercas caíram, mas o gado das outras fazendas não pisa lá. Os bichos sabem. Eles sentem o que a gente finge que não vê. A terra do Poço Fundo hoje é um deserto, no meio do sertão verde. Uma mancha onde a vida não vinga mais, guardada por um respeito que nasceu do horror. Eu nunca mais vi seu Neco. Quando a gente chegou na cidadezinha, ele pegou uma outra estrada, foi para a Banda do Sul e sumiu.
Acho que ele só queria paz. Ele carregava o peso de ser o guardião e ele viu a tranca ser quebrada. Ele sabia o que o doutor tinha feito. O velho tentou avisar, tentou impedir o desaforo, mas a modernidade, a arrogância do homem que acha que sabe tudo, foi mais forte e cobrou o preço. E o buraco? O buraco onde estava o mourão da promessa, a divisa de assombração, ele continua lá. Do mesmo jeito, a polícia tentou aterrar, mandaram um caminhão de terra, despejaram tudo. No dia seguinte, quando foram ver, o buraco estava lá, vazio, limpo. A terra que jogaram tinha sumido, engolida, como se o buraco tivesse fome. Eles desistiram. Entenderam que não era um buraco, era uma boca. O mais estranho é o que acontece em volta dele. O mato não cresce. O capim do pasto cresce alto, seco, mas a 10 metros do buraco ele para. Forma um círculo perfeito de terra vermelha, nua, como se a terra ali estivesse morta, envenenada. E o vapor frio, dizem que ainda sai de lá nas manhãs mais quentes. Um hálito de sepultura lembrando que a porteira ainda está aberta. Mas tem uma coisa que o povo da estrada jura que vê, e eu, mesmo de longe, já vi também. A foice, aquela foice enferrujada que o doutor jogou na caminhonete. Ela não foi embora com ele, ela voltou. Nas noites de lua cheia, quem tem coragem de olhar na direção da divisa vê. A foice não está no chão, ela fica flutuando, pairando no ar, a 1 metro de altura, bem em cima do centro do buraco. Ela fica ali, parada, com a lâmina gasta apontada para baixo. Como se estivesse vigiando, como se ela fosse a nova tranca, mas não uma tranca para manter eles dentro, uma tranca para lembrar a gente, os vivos, de não chegar perto, um aviso de ferro e ferrugem, um monumento eterno ao desrespeito. Ela é a lápide do agrimensor e a guardiã da porteira do inferno. Eu me mudei, fui morar longe, mas o cheiro daquela terra preta nunca saiu do meu nariz. Poço Fundo foi dura. Existem mistérios na roça que a lógica da cidade não resolve. Existem pactos e promessas feitos à terra que são mais antigos que qualquer mapa, que qualquer escritura. O homem moderno, com seu GPS, seu satélite, acha que pode redesenhar o mundo. Ele acha que pode corrigir o que os antigos fizeram por medo ou por sabedoria. Mas ele se esquece que o medo, às vezes, é só outro nome para o respeito. O desrespeito ao que a gente não entende, ao que é mais velho que a gente, é o maior dos pecados. E na roça, o pecado sempre acha um jeito de cobrar. O mourão da promessa não era só um pedaço de pau, era um acordo. O agrimensor não arrancou só uma cerca, ele quebrou um tratado. E o que estava preso, o que estava quieto, foi solto. Ele pagou com a vida. E a terra ficou com a cicatriz aberta para todo mundo ver e lembrar. Fica o aviso para quem não acredita, para quem acha que tudo é ignorância da roça. Tem coisas na nossa terra que é melhor não desafiar. Tem entrancas que é melhor deixar fechadas, porque quando se mexe no que está quieto, quando se quebra o respeito, a gente corre o risco de virar só mais um causo sem explicação, contado na beira do fogo.